E aí, galera linda, tudo bem? De novo, bem-vindos ao podcast de Marco Mercado. Hoje vamos ter um tema muito especial e um convidado que tinha muita curiosidade de entrevistar, Matheus Vaz, bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Matheus, a gente vai falar sobre psicologia pop, saúde mental, autoestima e rede de apoio. Acho que é algo muito necessário Sim, atualmente e acho que sempre, sim, né? sim. Vou dar um pequeno brief de você. O Matheus Vaz é um psicólogo, ator e comunicador que tem se destacado por seu trabalho voltado à saúde mental, autoestima, especialmente no contexto das redes sociais, conhecido por sintetizar o conceito de psicologia pop, que eu estava curioso, estou muito curioso por saber a definição, e ele compartilha conteúdo acessível sobre relacionamentos, autoconhecimento e autoestima, criando um ambiente de apoio e diálogo com o seu público, que é majoritariamente feminino, mas atinge também públicos de minorias em geral. Além disso, Matheus se dedica a conscientizar sobre relacionamento abusivo e oferece orientações para construir uma rede de apoio saudável. Tá correto? Isso aí, muito bom. Você é conhecido também como psicólogo bombado na web. Matheus combina um bom humor e uma linguagem pop para disseminar questões complexas, como ansiedade, depressão e autoconhecimento. Uhum. Sua abordagem inovadora, que ele chama de psicologia pop, aproximando o cuidado psicológico a um público mais amplo. Bom, vamos com a pergunta que eu quero fazer desde que eu comecei a ouvir você no Instagram. O que é psicologia pop? Então, esse termo de psicologia pop começou, na verdade, com uma capa de uma revista que eu fiz. Uma revista chamada Van Magazine. Eu fiz a capa dela, digital. E aí, lá, quando eles foram buscar os atributos para como eles enxergavam a, a forma de psicologia que eu fazia, aí colocaram esse termo psicologia pop de popular. Tá. E aí, na sequência, vieram algumas matérias, vieram uma matéria na Heloísa Tulipan também que colocaram esse mesmo termo. Então a galera começou a falar muito dessa Como se chama? Como se psicologia chama? pop. Não, pero quando você patentiza. Ah, Isso. aham. E aí foi isso, aí a galera começou a falar muito sobre isso, com essa forma popular. Sim. Por quê? Porque quando eu tava na faculdade, uma coisa que pra mim era muito... era uma coisa que me incomodava um pouco, era que os termos, eles eram muito complexos. Sim. E aí, quando a gente tem termos muito complexos para algo que precisa acessar uma maioria da população, essa grande maioria acaba não sendo acessada e não consegue, às vezes, compreender o que é dito, porque é dito com muita técnica. Exato. Então, eu comecei a querer compreender a técnica para filtrar essa técnica e conseguir traduzir isso de uma forma palavras popular. um pouco mais simples. Isso, que as pessoas conseguissem, de fato, entender o que se trata, sabe? E aí eu comecei a colocar humor, comecei a colocar algumas questões a mais ali e foi acontecendo. Me conta um pouco também sobre a tua trajetória. Como você começou? Você me falou que era do Espírito Santo, esteve em Rio um tempo, Uhum. e daí veio morar aqui faz pouco, te dou bem-vinda. Eu estou aqui Obrigado. 6 anos, mas você está um mês acá. Me conta como foi tua trajetória até agora. Então, eu nasci no Espírito Santo, numa cidade chamada Serra, no Espírito Santo. E aí cresci lá, e no Espírito Santo, na época que eu morava lá, tinha algumas questões de conservadorismo. Então, quando eu comecei a me entender como homem gay, eu comecei a entender que tinha algumas coisas que eu teria que enfrentar lá que talvez eu não quisesse ficar passando por aquilo naquele momento, porque eu tinha ambições, eu tinha planos maiores. Então, eu saí do Espírito Santo muito cedo, eu saí do Espírito Santo com 18 anos. Eu fui bastante jovem. Eu fui para Itália. Que chique, que lindo. Morei em Milão um ano. Foi bem legal, foi uma experiência, acho, transformadora para mim, fez com que eu adquirisse um pouco de malícia, que foi necessário para sobreviver numa cidade Mas grande. deviu ser um choque forte para você, porque de uma cidade tão pequena e tão conservadora aí para Itália. E para Milão, né, capital da moda. Nossa, Você maravilhoso. imagina, e de repente, eu lembro de um episódio, um dia que eu tava indo, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E aí eu tava no avião, a caminho, e aí a gente ia fazer uma conexão em Madrid. Quando a gente desceu em Madrid, eu ia ficar mais ou menos algumas
10 horas em Madrid. Falei, vou conhecer a cidade, né? Primeira vez que eu tô saindo, vou aproveitar e conhecer alguma coisa. E aí eu fui dar uma volta e entrei no metrô e tinha uma pessoa fantasiada de banana dentro do metrô. Ela tava com a fantasia de banana. E ninguém olhava pra ela, ela não chamava a atenção de ninguém. Tava todo mundo tipo, eu tô nem aí que ela tá como uma banana. Ali, pra mim, eu acho que é uma coisa que ficou muito marcada como uma quebra cultural do tipo, caraca, as pessoas não se importam com isso. As pessoas, elas, aqui nesse momento, aqui o que eu tô experienciando, são pessoas que estão cuidando da sua própria vida. Ninguém tá se preocupando se tem uma pessoa no metrô vestida de banana. Então ali eu acho que foi uma quebra pra mim, foi muito significativo. E eu lembro que eu tenho essa memória há muito tempo desse momento específico. E aí morei em Milão, depois eu voltei pro Espírito Santo. Uau, foi difícil. E aí foi muito difícil. Eu consegui ficar 3 meses lá. Imagina. Por alguma pessoa me fala, você voltaria para Bolívia? Amo minha cidade, eu sou de Santa Cruz. Amo muito minha cidade. E algo que você falou que eu compartilho muito, que eu já falei em podcast, foi eu tive a mesma sensação quando eu vim aqui para São Paulo. Quando pela primeira vez passei pela Paulista e eu via a diversidade convivendo de uma maneira tão gostosa e cada um vendo pela sua vida, que eu falei, gente, eu não quero perder minha juventude aguardando que a sociedade da minha cidade mude. Entendeu? Sim. Então, eu prefiro sair. Perfeito. E isso foi algo que a mim me marcou e que eu sou muito grato de do como fui bem-vindo aqui. E eu amo o Brasil. Então acho que devia ser difícil voltar. Eu acredito que a mente de uma pessoa gay ou uma pessoa que tem qualquer uma dessas individualidades fora do que é convencional, às vezes funciona quase que como uma válvula de escape, tentar buscar algo que faça com que se sinta pertencente, com que se sinta validado. Então, é muito comum, às vezes, a gente cruzar com pessoas que têm histórias parecidas nesse sentido, né? Que foi em busca disso também. Então, eu acho isso muito significativo. Na época, por que eu fui para lá e não, por exemplo, para o Rio ou para São Paulo? Porque a mídia ainda mostrava o Rio de Janeiro e São Paulo como grandes metrópoles que são, e mostrava isso com muita violência, falava que era muito violento. Então, a ideia que eu tinha, falando de uma época que a internet não era tão consolidada quanto hoje, eu não tinha tanto acesso à informação, a informação que eu tinha era pela televisão. Então, de repente, eu ter a opção de ou estar no Brasil, em um outro lugar que eu também via essa total violência, ou ir para fora, aí eu comecei a florear esse sonho de ir para fora. Então, no primeiro momento, eu quis ir para fora por isso. Sim. E aí, eu acho que, para mim, a questão tecnológica também lá fora foi mais presente. Eu comecei a ver que as coisas estavam muito mais adiantadas do que eu achava que estavam. E aí, eu voltei, fiquei no Espírito Santo 3 meses. Falei, nossa, não dou. Impossível. E aí... E minha irmã era muito engraçada, porque minha irmã me perguntava, mas por que você quer sair daqui? Porque na época que eu voltei, eu ainda não era assumido. Então, eu vivia uma vida meio... Você tinha que idade? Quando eu voltei, 19 anos. Nossa, porque você ficou um ano só lá. E aí, então assim, eu não era assumido. Eu tava enfrentando meus conflitos de me entender ainda como um homem gay. E numa cidade que eu não conseguia me sentir identificado. Eu não me sentia identificado. Parecia que... Eu falava com as pessoas, eu falava, gente, eu sinto que eu tenho que ir pra outro lugar. Muito essa coisa do sentir, sabe? Tipo, eu sinto que eu tenho que ir pra outro lugar. Eu acho que tem mais coisas pra eu ver, tem mais coisas pra eu conhecer. E era geralmente o tipo de coisa que só eu compartilhava. As pessoas em volta, tudo, não, mas isso aqui tá ótimo. Isso aqui eu tô super satisfeito de estar vivendo aqui dessa forma. E eu falava, não, mas eu não tô. E aí minha irmã falava comigo, ela falava, mas você não... Não tem razões pra sair daqui. O que tá te levando a fazer isso? E aí eu falava, eu sinto que eu preciso... Sabe uma planta quando ela tá num pote? E aí, de repente, você tem que trocar... ela coloca um vaso maior, ela consiga se desenvolver. Ela consegue se desenvolver, gerar frutos. Sim. E aí, se você manter ela ali, ela vai morrer? Não, mas às vezes ela vai não só vai manter... crescer, não vai evoluir. Vai manter aquele tamanho, vai dar uma estabilizada. Então, eu sentia que eu precisava disso. E aí, eu fui pro Rio. Aí fui pro Rio. Maravilhoso. Rio foi minha cidade do coração, assim, nossa. Eu sou apaixonado por aquele lugar. Sigo apaixonado pelo Rio. Eu mudei pra São Paulo, todo mundo me pergunta, mas por que você mudou pra São Paulo? E aí eu tenho que explicar aqui, gente, é só porque eu senti que eu tenho que mudar. E acreditar no sentir... Porque a gente falou que você é ariano. Ariano é louco. Ariano fica entejado, um dia fala e gosta de desafio. Isso, desafio. Sabe. Eu acho que o Rio, ele chegou um momento que eu tava
Que uma você se sentiu estabilidade. que você chegou ao Isso, topo. aonde eu dava pra chegar ali, naquele momento, naquele contexto de vida. E aí eu preciso de desafios, eu senti que eu precisava me desafiar mais, um pouco mais. E aí eu falei, não, então tá na hora de fazer, colocar isso. E aí vim aqui, em menos de um mês decidi me mudar e tô aqui. Escolhi Está um indo lugar. bem? Tô indo bem, tô indo bem. Alguns percalços no sentido, quando eu vim pra cá, eu peguei um apartamento que eu vi pela internet, não cheguei a ver o apartamento fisicamente. Não fala que aconteceu a mesma coisa que eu, me conta o que aconteceu. Espero que não, senão a gente tem mais uma coisa em comum. Gente, a gente precisa ir a um bar. Contar Cheguei- os pesares da vida. Cheguei no apartamento, o apartamento tava totalmente destruído, totalmente diferente do que tava no anúncio. Pra você ter noção, até uma banheira, essa história dessa banheira já rendeu no meu Instagram. Até uma banheira que tinha na minha suíte não tava lá, eles tinham arrancado a banheira. Uau! Expectativa versus realidade Você não na tá flor de entendendo, pele. o chão não tava pronto. Aí eu fui abrir a janela, a moça falou assim, não abre a janela não, porque ele não tá colado. O vidro pode cair lá Caiu. embaixo. O vidro pode cair lá embaixo se você abrir. Eu fiquei tipo, sabe quando você chega num lugar que você fala, gente, o que é isso? Aí eu até postei aquela música. Nosso técnico tá rindo. Tem uma música, não sei se você conhece, que é uma música bem antiga que fala assim: era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. É uma música lúdica que realmente Que aconteceu foi comigo. literal pra você. Chegou lá, realmente não tinha nada, assim, nada pronto. E aí foi um outro lugar que me desafiou, porque eu tava buscando movimento, isso e aquilo, e não tem nada que me movimenta mais do que obra em casa, né, gente? E aí eu fiquei, e estou... Você ficou arrumando o apartamento. Ainda tá tendo obra lá, ainda tá Ah, terminando. você continua aí. Continuo no mesmo apartamento. E tá tendo obra. Mas assim, o apartamento tá 90% pronto. Tem algumas coisas pra Também terminar. você está faz um mês aí, né? É, Mas você alugou. aluguei. Tá. E sentindo que tô fazendo mágica, porque um mês fazer aquela mudança ali. Sabe o que me aconteceu? Eu vim para São Paulo de vez por uma questão de saúde. Tava tendo problema com meu olho esquerdo e eu tive que vir a morar aqui. Uma semana antes da cirurgia, eu tava com urgência de procurar um apartamento, porque uma vez fazer a cirurgia, tinha que ficar como que um mês ou mais sem Uhum. nem baixar a cabeça. Uhum. Eu fui lá no quinto andar e, desesperado, não dava para eu ir lá a visitar o apartamento. Uhum. E fui lá e o cara falou, não, você precisa deixar um adianto, porque sei lá, senão eu vou alugar. Tá, deixei adianto. Fui lá, pergunta se tinha apartamento. Nossa. Não tinha. E quinto andar. Não posso falar mais. Não tinha o apartamento. Aí, Deus bendito, o segurança me falou, na frente tem alguém que está alugando. Fui lá e consegui. A senhora nem morava não aqui. Acho que me escutou tão avalido que falou, Uhum. não sei por que eu vou confiar em você, porque Uhum. normalmente peço é isso. Uhum. E já no dia seguinte eu estava mudando. Sim. Mas eu teve muita desgraça com sorte. Uhum. Mas eu vivi muito gostoso lá. É, Mas foi. E com Aprendizagem da atitude, vida. né? Porque você também se movimentou ali pra poder resolver naquele momento. Então, assim, a gente tem coisas que às vezes nos desafiam em alguns lugares e a gente consegue fazer esse movimento. Coisa de ariano. É verdade. Agora só vamos falar bem do Ariano, né? Matheus, o que despertou teu interesse pela psicologia que eu amo? Se eu não fosse tão perigoso para ler tanto ou estudasse. E o que te levou a trabalhar como psicólogo, ator e comunicador? Nossa, polifacético, menino. É. Eu comecei minha vida profissional muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Vim de uma família sem muita condição financeira. Sim. Então, a minha sensação é que eu tinha que fazer mais do que os demais. Quando eu me entendi quando o homem, como um menino, na verdade, preto, então, que eu entendia o porquê que algumas coisas acabavam sendo mais difíceis, mais violentas, mais escassas para mim, eu comecei a perceber que eu precisaria fazer mais, eu precisaria andar mais rápido. Falei até sobre isso no meu Instagram há pouco tempo, que às vezes eu ainda me pego com esses rastros desse lugar que eu vivia, de me sentir fazendo sempre tudo... Sabe aquela velocidade do Instagram, mais 2? Aham. Parece que eu tô sempre nessa velocidade, assim. E hoje minha vida não me cobra isso, eu posso viver tranquilamente. Mas você se cobra. Mas eu me cobro, e às vezes eu me pego comendo rápido pra tomar café de manhã, tomando café rápido, aí daqui a pouco eu paro, por que eu tô tomando rápido? Por que eu tô com pressa? Eu tô indo pra onde? Sabe? Eu tenho que me arrumar daqui a pouco... pouquinho ansioso, eu sou parecido. Sabe? Então, assim, eu fico às vezes me puxando de volta. Então... Você tá comendo e na hora que você tá comendo, tá pensando, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que Aham. fazer isso, eu tenho que fazer isso. Uhum.
E às vezes a gente passa mais tempo pensando no que E tem não que fazer. curte o momento que Exatamente. tá no presente. Exatamente. E aí, então eu comecei minha vida profissional muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos. E logo depois fui fazendo uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quando eu voltei da Itália, eu fui para Itália com 18 anos. Eu entrei na faculdade com 16. Só que eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda. Algo que não tinha, assim... sabe aquela coisa assim? Porque hoje eu entendo também, né? Quase uma criança de 16 você anos. estava testando, estava na idade para experimentar. Mas assim, jogar dentro de uma universidade ali naquele começo, eu acho muito... Podia ter desacelerado, sabe? Tipo, pera, deixa eu ver o que eu quero, deixa eu ver o que eu gosto. Qual que é o curso que faz sentido pra mim? Sim. E a minha sensação é que não, que eu só não podia parar, que eu tinha que ir na sequência. Então eu entrei no curso de publicidade e propaganda, depois eu entrei no curso de letras, perdido. Depois eu entrei no curso de matemática, você tem noção? Tipo, matemática. Algo que não tem nada a ver De comigo. humanos para publicidade. E aí eu falei, cara, isso aqui não tá fazendo sentido. Vou embora do país. E aí foi quando eu fui pra Itália. Voltei a fazer um curso de artes cênicas. Peguei meu documento de DRT, de ator. E aí depois eu falei, agora eu quero fazer psicologia como uma... ferramenta para poder interpretar os personagens. Não. Também. Eu pensei primeiro na psicanálise por isso, por conta do inconsciente, para tentar pensar no inconsciente do ator. Porque uma vez que a gente trabalha o inconsciente do ator, a gente consegue montar personagens de uma forma mais complexa, entendendo as motivações dele para fazer o que seja. Por exemplo, quando vai interpretar um vilão, né? Para não julgar o personagem, algo do tipo, conseguir neutralizar trabalhar... o eu interno para poder interpretar sem ter esse efeito, né? Uhum. Porque há muitos atores que não conseguem sair do personagem que estão interpretando e levam esse personagem à vida pessoal. E aí é difícil, né? Sim. Eu lembro que nessa época eu fazia um curso de interpretação com Homer Canhães, lá no Rio de Janeiro. Ele é ótimo, excelente, inclusive. E aí eu fazia esse curso de interpretação e aí eu comecei a entender sobre essa questão psicológica. Eu falei, vou entrar nesse curso de psicanálise. E aí primeiro período ali do curso de psicanálise, eu comecei a gostar muito e falei, vou fazer psicologia também, que eu vou ter uma bagagem de 2 ferramentas. E aí eu comecei a fazer psicologia, então fui fazendo as 2 coisas simultaneamente. E aí eu comecei a entender que escolher esse curso era algo que me daria um pouco mais de firmeza também nas minhas palavras, por conta dessas questões sociais que eu disse, que eu achava que às vezes era mais difícil para mim, por algumas questões, pela questão social do racismo, como que as pessoas enxergam uma pessoa preta falando e como elas enxergam uma pessoa branca falando. Então eu comecei a entender que quanto mais ferramentas eu tivesse para embasar a minha fala, mais eu seria levado a sério. Mais as pessoas iam conseguir falar assim, cara, não é qualquer pessoa que tá falando, essa pessoa sabe do que tá falando. Então, em algum momento, eu sentia que esse curso superior, sobretudo um curso de psicologia, era algo que seria uma ferramenta para mim, para que eu conseguisse expor as minhas filosofias também, a forma como eu penso. Não em clínica, obviamente, mas a forma como eu penso de uma maneira literal das coisas. Mas, e de uma forma mais assertiva, talvez, e tentando alcançar uma população maior. Então, logo depois que eu me formei em psicologia, eu abri a minha clínica para atender, e aí veio a pandemia. 3 meses eu tive que fechar. Porque a gente já não tinha... Você investiu na clínica e veio a pandemia. Veio a pandemia. E aí eu tinha investido com mais 2 psicólogos, a gente dividia o espaço. Sim. E aí veio a pandemia, aí um saiu fora, o outro foi saindo, e eu acreditando, não, vamos lá, a gente vai voltar. E aí todo mundo acreditava, vocês, não, só 2 semanas, a gente não tava prevendo que ia ser algo tão histórico, né, da forma que foi, né, na magnitude que foi. Mas a geração do Covid, né? Nossa. E aí foi isso, e aí chegou um momento que eu falei, é isso, hora de reinventar, não dá pra ficar esperando voltar isso, não. E esse tempo entre as pessoas terem saído e eu ter falado, então tá bom, vamos lá, vou reinventar, foi 1 mês, assim. Porque também eu fico parado, assim, eu já fico aflita, falo, não... A depressão demorou 1 mês. Falo, não, que isso, vamos lá, vamos sair desse buraco. Eu falo que às vezes é bom chegar no fundo do poço, porque quando a gente chegar no fundo do poço... Não tem mais fundo pra chegar. Entendeu? Dali é só subida. E aí chegou naquele momento que eu comecei a questionar, e falei, não, peraí. Eu morava num apartamento de 25 metros quadrados nessa época, e eu tava namorando, então assim, era convivendo com uma outra pessoa
o tempo todo. E foi difícil, né? E num lugar que você não tem como não ver a cara da pessoa. Tipo, só se a pessoa estiver no banheiro. E ainda assim era do lado, porque era um quadradinho, assim. Então aquilo foi. Eu falei, não, eu preciso me reinventar, preciso me reinventar. E eu comecei a fazer vídeo pra internet. Fiz o meu perfil pro Instagram. Você não tinha Instagram até isso? Eu tinha um perfil, mas era um perfil pessoal. Era um Você perfil criou um pessoal, perfil profissional. Criei um perfil profissional. Comecei a postar vídeo. E vídeos, e aquilo começou a dar bom, começou a dar bom. Mas você tinha a profissão que acho que foi a melhor de crescimento em questão da pandemia, porque Foi. todo mundo ficou avalido Uhum. durante e pós, porque Sim. muitas pessoas não souberam, no começo, voltar à vida cotidiana. Uhum. E até agora não voltou. Então, acho que o aumento de... Isso você também conseguiu, né? A maioria dos atendimentos viraram online. Virar 100%. É 100% Hoje é online. 100% online. Por isso que eu acho que isso foi uma... A pandemia foi algo catastrófico, obviamente, Foi. mas eu perdi pessoas, eu perdi meu avô, perdi minha tia, Sinto muito. mas a minha vida deu uma virada totalmente, assim, 360 pós-pandemia. Sim. Pra bem, pós-pandemia, assim. Porque aí eu comecei a fazer vários vídeos, aí eu comecei a falar da psicologia de uma forma como eu queria, e eu comecei a perceber que as pessoas elas estavam se sentindo acolhidas quando eu fazia isso. Porque parecia que era quase que uma coisa do tipo, eu não acreditava nisso, mas agora alguém aqui tá me fazendo crer que é possível, que isso que eu tô pensando é uma coisa, mas o que eu tô sentindo é outra. Nem sempre o que eu penso é algo que eu vou vir a sentir, porque a gente pensa um monte de bobagem o tempo todo, mas o que você sente é uma coisa um pouco mais íntima, um pouco mais intrínseca. Então, assim, essas coisas do cotidiano, que às vezes a gente vai vivendo no automático e não para poder fazer essa análise, eu fui falando sobre isso. Fui falando sobre isso e explicando, inclusive, no Instagram. De um jeito que as pessoas podiam entender. E uma coisa que eu faço no meu Instagram, hoje em dia é separado. Assim, por exemplo, qualquer coisa sobre o atendimento clínico, Matheus psicólogo, é com o meu assessor, com o meu assistente. Então, eles mandam mensagem no WhatsApp, é um outro trabalho. O meu Instagram pessoal virou um Instagram pessoal, né? Virou um blog. E ali eu compartilho as ideias, eu compartilho coisas psicológicas, mas eu compartilho também a minha percepção como indivíduo das questões psicológicas. Porque eu também tô aprendendo. Porque eu também tô nesse processo de descobrir, de questionar algo que eu tô sentindo. Porque eu quis também tirar essa figura do psicólogo desse lugar endeusado, sabe? Exato. Essa coisa do psicólogo, ele tem que ter todas as respostas, ele sabe lidar com qualquer coisa, ele vai ter o melhor relacionamento, só vai ter relações boas perto dele porque ele sabe identificar isso, aquilo, outro, sendo que, gente, vida não tem receita, né? Não tem como a gente... Não, e a pessoa é humana com a que você está se abrindo, né? Que está Uhum, contando suas coisas. Eu sempre considero que o psicólogo, quando eu tinha também essa barreira com terapia, uhum, eu comecei também na pandemia a fazer uhum, terapia, e justamente eu acho que é um match perfeito com o psicólogo. Você tem que... Eu experimentei alguns, uhum, até que eu agi com quem eu me sentia escutado. uhum, Porque eu considero que por mais que um psicólogo fale, a gente não pode misturar nossas opiniões pessoais com a psicologia, mas eu uhum, acho que é muito difícil. O uhum, psicólogo vai ter, sim ou sim, por a experiência e conhecimento de vida e as vivências, o repertório que tem, vai ter uma influência no jeito que vai falar para você e vai te aconselhar. uhum, Então, eu acho que quando... essa era uma das minhas barreiras. uhum, Outra das minhas barreiras também era... Acho que sempre esse conceito de que não é tão preciso, que eu consigo sozinho solucionar as coisas. uhum, Mas eu caí em depressão e aí, em verdade, se não fosse minha mãe, que eu teve que falar para ela vir da Bolívia e ficar uhum, comigo, eu tivesse me afundado na depressão, né? uhum, Porque acho que a depressão é algo que a gente subestima, uhum. né? Achamos de que muitas vezes é mimimi e E a não depressão, ela é sabemos... sutil. Exato. Ela não chega te derrubando. É, Ela chega primeiro num olhar, numa forma que você tá olhando, de repente você começa a perder o seu brilho em relação àquilo que você olha, de repente aquilo que te fazia bem vai parando de fazer bem, e aí você começa a sentir que aquilo não te faz bem mais.
E aí você começa a se sentir isolado, começa a se sentir E sozinho. você se quer isolar. Você vai fazendo esse termina se movimento. isolando e não quer Por isso que é mais. sutil, porque se fosse uma coisa repentina, eu acho que seria muito mais fácil de identificar, né, um depressivo. Mas às vezes é tão difícil porque o depressivo, inclusive, ele usa quase que uma máscara, né? Ele não mostra o tempo inteiro que ele tá naquele lugar. Depende muito de como ele tá, em qual nível, qual estágio ele tá. Mas ela vai chegando, a depressão ela vai chegando de uma forma sutil e quando a pessoa percebe, ela já tá nesse lugar, ela já tá nesse Que é buraco. difícil sair Que é sozinho. muito difícil sair. Eu costumo dizer que se a gente fosse falar de uma forma lúdica, seria uma areia movediça. Quanto Não mais dá. você se mexe, mais você se sente afundando. Eu não saía do meu quarto. Não queria Uhum, sair do meu quarto, não queria comer. Emagreci. Mas também foi tudo um conjunto comigo, porque eu tive miocardites, uhum, entendeu? Então, essa dor que eu sentia fisicamente e entre outras coisas, isso me começou a afundar. uhum, Até, na minha família sempre me acostumava a me mostrar forte, uhum, entendeu? Então, ter que chamar a minha mãe para vir quase 3 meses ficou comigo. uhum, Foi complicado, mas e ela até agora fica nervosa porque do jeito que ela me encontrou no meu quarto, uhum, é, é por isso eu acho que quando eu escuto da depressão, a gente tem que cuidar da tua mente como você cuida do corpo uhum, físico. uhum, E isso eu acho que também estava mudando com o tempo. uhum. Eu costumo dizer que o, 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 o tratamento psicológico é algo contínuo, né? Não é uma coisa, não é um incêndio, que a gente tem que só ir lá quando o bicho tá pegando, né? Exato. Para apagar aquele incêndio. Por quê? Justamente porque às vezes a gente consegue sozinho algumas coisas, mas tem coisas que às vezes a gente, mesmo conseguindo sozinho, a gente precisa se ouvir. A gente precisa se ouvir e a gente precisa observar aquilo de um ponto de vista diferente, sabe? E às vezes esse é o trabalho do psicólogo, é ele conseguir estar numa neutralidade te mostrando um ponto de vista diferente. Eu concordo 100% que a gente precisa encontrar um psicólogo que faça sentido pra gente, pra nossa história, porque é, por exemplo, se por mais que a gente trabalhe questões semelhantes na faculdade, mas a vivência daquela pessoa vai ser definitiva para até onde ela consegue ir em relação ao que você está vivendo. Uhum. Então, quanto mais você sente uma identificação com aquela pessoa, mesmo que seja com a forma de se comunicar. Porque eu, por exemplo, eu tô na minha terceira psicóloga. Hoje é uma que eu tô e eu já tô com ela há uns 4 anos e tá sendo excelente essa. Mas eu já faço análise há 10. Por quê? Porque eu acho que também alguns processos psicológicos têm finitude, têm começo, meio e fim. Então, eu acho que em algum momento eu precisei de uma psicóloga que tivesse uma linguagem mais incisiva e que fosse mais de uma forma que eu conseguia entender melhor. E aí chegou um momento que eu falei, não, agora a gente já trabalhamos o que a gente precisava aqui, muito obrigado. Não, eu super concordo, além que a psicologia já tem correntes, né? Uhum, Em certa época da tua vida, psicoanálise. Não, agora terapia comportamental. E uhum, daí vai mudando dependendo, da sua necessidade. exato. Tanto que estava muito de moda falar sobre constelações familiares e tudo. Eu falei, gente, nenhum presente está em ordem e vou lá ver as coisas de relações passadas, famílias e não sei o que. Não. Resolvo primeiro meu eu atual e aí Uhum, eu vejo de que aconteceu por trás, entendeu? uhum, Mas eu super concordo com isso. E algo que você falou, que eu ouvi muito também, como te falei, meu marido é psiquiatra, falava, nosso cérebro é um órgão repetitivo. Ele uhum, gosta do conforto de fazer o mesmo. uhum, Então, o jeito que você vai reagir às coisas da vida sempre vai ser do mesmo jeito. uhum, Precisa o psicólogo, em caso, esse stop de falar, uhum, olha, tem outras opções. uhum. Que tal se você faz essas outras opções? E isso é bastante legal e acho que muito importante. E acho que no começo você tem que ter paciência na academia, ia falar, porque tem uma relação. Tem, Uno vai na tem. academia, fica horrível, não consegue Uhum, caminhar, não consegue se movimentar durante as primeiras semanas. uhum, Pega o gosto e já você não vive sem academia. uhum, Psicologia, terapia no começo é horrível. Porque você se enfrenta seus monstros, enfrenta seus traumas, enfrenta as coisas que você tenta esconder ou fazer de louco.
E então no começo é desconfortável. Depois já vira chá de café da tarde. Você fica tipo fofoca. É. Então é isso. Por isso que eu acho que essa conexão com o seu psicólogo é importante. É claro que é importante que não haja um vínculo, né? Sim. Um vínculo para que você continue havendo a neutralidade na situação, para que não haja, né, nenhum direcionamento ali de cunho pessoal. Mas você ter uma troca com seu psicólogo, e uma coisa que eu faço, por exemplo, é entender qual que é a linguagem que o meu paciente utiliza, qual a forma que ele utiliza, qual a melhor forma, qual a forma mais assertiva de usar com ele, para que eu consiga adaptar a minha linguagem a ele. Por quê? Inteligente essa O, parte, o meu exato. paciente mais velho tem 75 anos. O meu paciente mais novo tem 17. Então você imagina, a gente está falando de gerações completamente diferentes e longe, né, uma da outra. Imagina se eu usasse a mesma linguagem para falar Não dá. não ia dar. Se você me vem com, ai, meu irmão, e tá ligado, e não sei o que, eu não vou te tomar a sério. Eu Entende? acho que é isso. Então Tá certíssimo. eu entendi isso, por isso que essa questão do popular, essa psicologia popular, uma forma que atenda a população. Até uma coisa que eu observava desde pequeno, que era como que questões políticas, quando passava aquele horário político na televisão, como que questões políticas, eles usavam uma linguagem difícil para falar com o povo. É. Porque tinha muita coisa que eu não entendia na época. Eu ficava tipo, gente, que é isso? Que palavra é essa? Que vocabulário é esse? Você está querendo voto, né, de uma população que ainda é uma população, maioria classe média baixa. Como que você vai usar uma linguagem que não é acessível por elas? A não ser que isso seja proposital. Porque quando a Quando gente você não quer fazer com a quando a gente mensagem não ser quer entendido, exatamente. E só quer aparecer como intelectual, do tipo, falei algo difícil de se entender, então você. Entende? Então, eu já questionava essa questão dessa linguagem não popular para as pessoas em serviços populares, como na política. E mas hay que aí. aclarar algo aí. Hay algo que no anterior podcast a gente está observando. Agora virou o extremo. Os políticos falam de coisas pessoais, os debates viraram tanto um ataque pessoal que as coisas sérias já não se falam mais. Uhum, Então, o que mais importa são questões de opiniões pessoais entre uhum, eles e a simplicidade das coisas. uhum, Eu lembro um debate para a presidência, falavam de a compra ou não compra de Viagra para os militares. Isso ocupou 40 minutos do uhum, debate. Então, eu uhum, acho que aí já a gente foi um extremo. uhum, Acho que o ponto teu é conseguir que o que você faz, falar coisas importantes uhum. de um jeito simples. Uhum. É, porque o que eles estão fazendo não chega a ser o oposto da linguagem complexa. É uma linguagem totalmente fora do que é esperado num debate político. Exato. Né? Porque ali realmente eles estão levando coisas muito pessoais, coisas, enfim, cadeira, né? O pessoal tacando cadeira no. É porque isso Então, dá, como se chama, engajamento. E isso que eles querem. então, assim, é um desvio de foco, porque se eu falo da sua questão, né? Se eu falo do seu problema, eu não tenho que falar do meu, eu não tenho que falar das minhas ideias, eu não tenho que falar de o que eu vou fazer, qual que é a minha ideia transformadora para poder presidir algo, para poder ser um governador de alguma coisa. Sim. Se eu tenho ideias fracas em coisas que eu não acredito, eu vou provocar o outro, porque isso vai fazer com que a gente preencha nosso tempo de alguma forma. Mesmo que esse tempo seja preenchido de uma coisa trivial Banal, como essa, trivial, né? exato. Matheus, qual você considera que é a importância da psicologia pop nos dias atuais? Justamente fazer com que novas gerações, novas pessoas se inspirem cada vez população, faça com que isso fique mais, que essa forma popular de ser dita fique mais acessível. Sim. O que eu recebo hoje muito são estudantes de psicologia me mandando mensagem falando assim, nossa, eu me inspiro muito em você. Que Nossa, lindo! a gente passa seus vídeos direto nas apresentações, nos slides. Nossa, quero ser um psicólogo como você. E na época que eu tava na faculdade, eu não tinha uma pessoa assim, com esse perfil, pra poder me inspirar. Eu não tinha um psicólogo preto super conhecido e que falava de uma linguagem assertiva, que era gay abertamente pra todo mundo, que, sabe, uma coisa em que eu olhasse e falasse, caraca, eu me inspiro nessa pessoa. Essa pessoa aí tá fazendo o que eu quero fazer. Eu não tinha isso. E agora senti que eu posso estar servindo de exemplo para pessoas que são diferentes de mim, mas que também entendem que a importância da gente preservar a nossa individualidade, sabe? Preservar quem a gente é.
Nossa, isso pra mim, eu acho que é um dos melhores resultados, assim. Pra mim, o dar certo é isso. É eu sentir que eu consigo inspirar outras pessoas de uma forma genuína a fazer com que elas queiram ser elas, por elas me verem eu sendo eu. Perfeito o que você falou, porque o objetivo, eu acho que em toda profissão, você não precisa ser como outra pessoa, senão criar tua própria identidade e ser a tua Sim. melhor versão dela. Uhum. Então, é bonito que você se centre em fazer que essa pessoa tenha coragem de ser diferente e ser genuína, porque Uhum. nunca vamos, não existe pessoa igual, Uhum. desde a digital, né? Sim. Somos pessoas individuais. Sim. E eu acho, e quando a gente fala de toda a diversidade, até de gênero, racial e tudo, eu acho que meu mundo perfeito seria não ter a necessidade de ter um grupo ou uma sigla e só respeitar a individualidade da pessoa, Uhum. entendeu? A vida, aí é o que minha mãe falava, meu direito termina onde o outro começa Uhum. onde elas. Então, eu acho que esse seria o meu mundo perfeito. Então, que lindo, parabéns. Obrigado. Mateus, sobre autoestima e autoaceitação, o que você acredita que são os maiores desafios para as pessoas hoje, especialmente com o impacto das redes sociais? Eu acho que um dos maiores desafios para as pessoas hoje é a comparação. Acho que as pessoas se comparam muito ainda, o tempo todo. Se compara com alguém e sempre parece que tem alguém que é melhor, né? Parece que alguém é melhor, é mais feliz, tem mais amigos, é mais rico, é mais qualquer coisa. Então, quando as pessoas se comparam nesse lugar, eu acho que, primeiro, é muito destrutivo, mas acho que é o maior desafio para se adquirir uma boa autoestima. Porque é o que a gente estava falando agora há pouco. Se você tá o tempo todo querendo ser alguém, olha o tempo que você tá perdendo deixando de ser você, né? Porque seu superpoder, seu maior poder que você tem é ser você. O restante, qualquer outra coisa, não dá pra ser... O fulano, por mais que você faça algo muito semelhante, muito parecido com o fulano, Nunca você vai ainda vai ser ser uma igual. cópia do fulano. Exato. Agora, você não tem mais, não tem outro. Tanto é isso. Então, assim, eu falo que o nosso maior superpoder é poder ser a gente. Então, quando a gente entende que a gente pode ser a gente, que a gente deve ser a gente, que isso traz força, isso traz coragem, isso traz firmeza, isso, Admiração. isso faz a gente aprender a se relacionar com outras pessoas. Porque quando você sabe se relacionar com você, se você sabe que você tem alergia a camarão, você vai comer camarão para agradar alguém? É, morre. Você sabe que você tem alergia a camarão, a pessoa fala, É, não, mas come um pedacinho. Você vai falar, não, eu me conheço. Então, assim como a gente tem que ter essa consciência de nossos gostos físicos, né? Tipo, um pãozinho eu gosto, um camarão eu gosto, não gosto de beterraba. Por que que eu sei isso? Porque eu conheço meus gostos. Então, quando a gente começa a conhecer a nossa personalidade, a gente também começa a selecionar melhor as pessoas que vão estar à nossa volta. Pra gente não se sentir inadequado, pra gente não sentir que as pessoas que estão à nossa volta são muito diferentes da gente, e a gente tá errado no mundo. Então, assim, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente trabalha esse eu interior, mais a gente consegue florir a nossa autoestima e mais a gente consegue nos conectar com pessoas que são mais parecidas, pessoas que fazem sentido ter perto, sabe? eu já falamos também em outros podcasts da parte de comunicação, inclusive com um dos meus professores da FAP, a gente está vendo que a mídia audiovisual e elas estão começando a definir quem a gente é. E nossa autoestima, nosso dia a dia, depende da quantidade de likes que você tem, da quantidade de visualizações, de engajamento que você tem. E acho que esse é o problema. E outra coisa, as redes sociais supostamente é para nos comunicar entre pessoas, Uhum, mas também está sendo um incentivo para nos isolar em um mundo com pessoas que a gente não tem essa interação pessoal. uhum, E tem muitos problemas, não sei se problemas psicológicos, mas sintomas que podem ser agravados por conta disso, uhum, não é? Então, eu acho que a gente precisa ter consciência hasta onde a gente é afetado pela imagem, pelas redes sociais, pelo uhum. audiovisual. Atualmente, não sei, faria essa pergunta, você está vendo que na juventude atual está tendo um crescimento em algumas doenças psicológicas, não sei, aí eu tenho que ter uma palavra, eu não gosto muito de falar de doenças, Uhum. como se pode falar algo mais bonito que não seja Transtornos, algum transtorno transtorno psicológico? psicológico, isso eu queria falar.
se tem mais do que no passado, a gente pode falar em relação à estimativa, sim. Só que agora a gente tem mais População. recurso Entendi. para poder requerer um diagnóstico. Por muito tempo, a questão da saúde mental ainda era muito estereotipada. Então, psicologia era uma coisa para maluco. Quando eu falei que ia fazer psicologia, coisas que eu ouvi era isso. Você vai cuidar de maluco. Então, assim, então, por muito tempo, por muitas gerações, a questão da saúde mental era uma coisa muito estereotipada, né? Há pouquíssimo tempo ainda, historicamente falando, que acabaram, por exemplo, os manicômios. E os manicômios não eram para pessoas tidas como loucas, entre aspas. Eram tidos para pessoas que não cumpriam o requerimento social de ser o que as pessoas esperavam que elas fossem, né? Então, para lá iam muitas mulheres, para lá iam muitos homossexuais, para lá iam pessoas que eram diferentes, pessoas com deficiência iam para os manicômios. Então, assim, a luta antimanicomial, ela foi muito necessária para acabar com essa barbárie que acontecia no Brasil. E assim que ela acabou, ainda está sendo desconstruída essa questão de que saúde mental tem a ver com loucura. Então, hoje, a gente está tendo mais diagnóstico, só que eu ainda acho, aí uma visão profissional particular minha, eu acho que às vezes estão distribuindo agora muito diagnóstico sem responsabilidade. Tem muito diagnóstico sendo dado para crianças, assim, de 2 anos de hiperativa, sabe? Uma criança de 2 anos, ela é hiperativa normalmente, do dia a dia, né? Se ela não se movimentar, ela... Só que quando a gente começa a tratar uma coisa tão cedo em uma criança, por exemplo, Pode às vezes prejudicar o desenvolvimento, ela cresce acreditando também naquela limitação, até porque ela vai se ela estiver sendo medicada ainda, pior ainda a situação, né? Para algo que às vezes não se desenvolveu ainda, é algo que pode ser que ela tenha no futuro, sim, mas às vezes é algo que não se desenvolveu ainda. E às vezes é muita gente que quer dar um diagnóstico justamente para se ausentar da responsabilidade de criar uma criança que faz bagunça. Criança faz bagunça, sabe? Então, assim, tem uma série de questões e fatores que eu acho que ainda estamos ajustando nessa questão de saúde mental, nessa questão de acesso à saúde mental. Mas eu acredito que aí, a longo prazo, assim como a gente tem uma juventude que está muito adentrada hoje nas redes sociais, né? Não conhece o mundo sem internet, por exemplo. É um outro tipo de vida, né? Mas também pela internet também conseguem ter acessos a questões de saúde mentais mais cedo também. E mais cedo quando já adquire consciência, quando é adolescente e fala, não, eu quero ir, e não é por uma grande questão, eu quero ir porque eu quero falar, quero ser ouvido por alguém. Então, isso está ficando cada vez mais comum também. Então, isso é aquela aquela luzinha no fim do túnel, sabe? De que ainda falar que vai aumentar, que vai descer, eu acho que ainda é muito cedo. Eu acho que a gente está vivendo essa transição, essa época de transição. Talvez aí nas próximas gerações a gente consiga observar isso com mais clareza, qual foi o resultado disso. Se esse excesso de informação nesse momento vai prejudicar de fato ou vai melhorar por conta da informação maior sendo circulada, sabe? Interessante o que você falou, mas tem razão. Além que a população cresce exponencialmente, os diagnósticos também tenham crescido. Entre esse está o TDAH. Por muito tempo, as pessoas eram acreditadas que era o burro da escola, né? Tem muitas pessoas adultas, com a faixa de 40 e 50, que nunca na vida souberam que tinham TDAH e hiperatividade. Sim. Então, é lógico que agora... Eu acho que também a pandemia deveu ajudar a fazer mais perto essa relação paciente-psicólogo. Então, acho que esse foi um jeito mais positivo. A gente tomou mais consciência de que temos que ir onde psicólogo, que não precisamos estar já com sintomas fortes de depressão, de ansiedade para poder ir. Às vezes a gente só precisa falar. Até porque a psicologia, ela trabalha também com prevenção. Né? Profilaxia acho que a gente não conhece, nem na saúde física, imagina na psicológica. É isso, assim, aquela hora que você fez uma comparação da psicologia, da terapia com a academia, eu acho exatamente que é bem por aí, porque a gente não precisa chegar no último estágio onde a gente não tá conseguindo, sei lá, subir uma escada para ir buscar uma academia. A gente tem que trabalhar com essa prevenção, a gente tem que se prevenir para não precisar chegar na velhice, né, poder ter um envelhecimento saudável. E a nossa mente é a mesma coisa. Então, assim,
não é esperar ter uma grande questão para buscar um atendimento. É começar a entender, começar a trabalhar as pequenas, Sim. né? Porque a gente começa ali trabalhando as pequenas, de repente vai evitar uma muito maior ali na frente, né? Ou então vai fazer com que você aprenda a lidar de uma forma melhor ali na frente. Então, eu acho que a psicologia e a academia, elas andam bem... Eu já pensei, inclusive, em fazer, sabe o quê? Olha os devanios que eu tenho. Já tá pensando em que fazer por lá. Mas eu já pensei uma vez em fazer, falei assim, e se eu fizesse um curso de educação física e montasse um estúdio, tipo, funcional, Aham. e desse terapia pra pessoa 1 hora enquanto eu treino ela? Olha, Você sabe, havia um meme, porque até que eu mandei para meu personal, falava, bom, quanto você cobra o treino mensual de tu trabalho personal? Fala, bom, tá o personal e ele tá o personal com terapia. O personal com terapia fica mais caro. Quando o cliente vem e fala, ai, sabe o que aconteceu? Colocaram o Jurex na boca dele, né? Você queria o plano mais barato. muito bom. Tadinhos, os personagens. O meu já virou meu amigo, 4 anos que a gente se vê, que está Olha. junto. Mas tem outra coisa que eu relaciono com a academia. Você não pode aguardar chegar na academia e já irmos alçando um peso grande e tendo resultados de, você é bombado. Uhum. Não, e psicologia, terapia é muito parecido. Uhum. O psicólogo não é mago. Uhum. Então você não vai chegar com um problema e o psicólogo vai falar, tá, Uhum. resolvido. Não, é um trabalho que você, Uhum. que requer algo que o ariano não tem paciência. Uhum. E aí eu já faço, já sou... Eu acho que eu falo que se eu fosse menos direto, talvez... Se fosse menos direto, talvez as pessoas se assustassem menos. Porque... Mas isso te faz diferente. Porque, por exemplo, quando chega um paciente pra mim e eu sei que... Eu já entendi que ele não vai... Ele não tá ali pra fazer um acompanhamento. Ele tá ali porque ele quer resolver um problema em 2 sessões. Sabe? Quando eu já identifico esse paciente, tem pessoas, tem psicólogos que veem esse paciente e falam, tudo bem, são 2 sessões, eu vou pelo menos ficar com essas 2 sessões e é isso. Eu acho que eu preciso que o meu trabalho seja bem feito para ele ser reconhecido. Não quero só ter mais um paciente, eu quero ter um paciente em recuperação. Então, assim, quando eu percebo esse paciente logo no começo, eu já identifico para ele, já pontuo. Você tem essa intenção? Você tem a intenção de achar que a gente vai resolver seu problema em 2 consultas? Porque a gente tem que trabalhar outras coisas antes da gente chegar nessa coisa. Você tá com tempo? Você tá afim? Se tiver, vambora. Mas se você não tiver, vamos economizar o tempo dos 2. A gente economiza o seu e o meu. E aí, eu acho que isso aproxima. Porque aproxima quem é compatível. Que é isso que eu falo do match com o psicólogo. Porque aí psicólogos também, que eu gosto que a pessoa me fale a verdade direta. Uhum. Entendeu? Então, não gostaria que enrole. Algo dos primeiros psicólogos que eu não gostava, quando alguma vez tentei de criança, era a voz não sei, a voz clássica do psicólogo. Sabe? Olha, tudo bem, estou tranquilo, sempre, fazendo yoga. Gente, é um desespero, assim. Mas acho que era isso. Até que eu achei a minha psicóloga Sandra, que já estou quase 1 ano e um pouco. A ideia que eu tinha, por exemplo, a ideia que eu tinha de psicólogo era uma pessoa de terno, né, sentada com uma prancheta, fazendo anotações. Deita no divãzinho, assim, de costas, falo. Escrevendo. E ele escreve, e no final... Acabou os 45 minutos. Então, assim, eu hoje, como psicólogo, eu sei que essa era uma visão que eu tinha, sei lá, 10 anos atrás. Era a visão que eu tinha. Então, mas será que era diferente? Porque eu teve essa experiência. Teve também essa experiência, né? Teve essa experiência. Pois é. Tanto que, até quando era representado um psicólogo, né? Sempre em algum desenho era de costas, assim. Essa pergunta, será que era diferente? Agora posso falar que é diferente, mas antes acho que por algo a gente criou esse estereotipo, porque o estereotipo, de certa maneira, é um exemplo de algo que existiu. E algo que eu vi até na faculdade era a galera com medo das pessoas, de qualquer exposição que ela tinha da própria vida, sabe? Nossa, tem que fechar meu Instagram. As pessoas conversavam assim no intervalo, não, eu preciso fechar meu Instagram, porque eu vou me formar, porque eu vou me formar daqui 2 meses, eu não posso, as vou pessoas fechar não podem meu me ver. OnlyFans. Então, assim, tinha muita coisa nesse sentido que eu ficava, gente,
peraí, tem uma coisa errada. Eu não vou me formar pra me tornar um prisioneiro, sabe? Eu quero me formar pra eu ampliar meu conhecimento, né? Pra eu me fechar numa caixa. Então, eu já tinha isso muito, muito bem esclarecido na minha cabeça, parecia loucura na época, o pessoal ficava, não, que isso, não, impossível. E hoje em dia, sabe aquela coisa assim, ninguém acredita até que aconteça? Aí quando acontece, as pessoas falam, olha, sempre acreditei em você, sempre sabia que isso ia dar certo. Mas nunca foi uma pessoa, eu não tive muitas pessoas que me estimularam nesse sentido, do tipo, ai, faz isso mesmo, porque isso é legal. Você teve uma melhor pessoa para te estimular, que era você mesmo. É eu mesmo. Eu vou Sensacional. estudar psicologia. Matheus, você recebe muitas mensagens do seu público sobre relacionamento abusivo. Como enxerga a importância de falar sobre esse tema de forma pública e acessível? Peraí que eu vou aproveitar e tirar esse. Não pode, não precisa. Sobre relacionamento abusivo? Sim. Então, uma das formas que eu encontrei de falar sobre relacionamento abusivo foi falando sobre o meu relacionamento abusivo. Você sofreu. Que eu sofri. Eu vivi um relacionamento abusivo com uma pessoa narcisista. E eu escrevi um livro sobre isso. Uau. Eu escrevi um livro sobre isso, eu lancei ano passado, um livro digital chamado Flertando com o Abusivo. No primeiro momento, quando eu contei essa história, eu contei ela na terceira pessoa, porque, né, ampliando aí meus conhecimentos, eu sou escritor também. Tô até escrevendo um outro livro agora para a Editora Planeta, que a ideia é a gente lançar ano que vem. Esse é físico, esse que eu vou lançar com a Editora Planeta. Mas esse outro que eu escrevi é um livro digital chamado Flertando com o Abusivo. Eu escrevi na terceira pessoa, como se fosse uma história uma história, né, um conto de alguém que viveu aquela relação. No primeiro momento eu escrevi porque eu queria desabafar, queria colocar aquilo pra fora de alguma maneira. Coloquei pra fora. E aí eu pensei, e se eu rentabilizar isso? E aí transformei a história numa história... Uma lua ascendente Capricórnio deve ter, menino. E aí eu falei, se eu rentabilizar? Rentabilizei, transformei a história em uma história, em um conto. E foi ótimo, foi muito bem recebido, foi um sucesso o lançamento. Todo mundo que leu se identificou muito, porque ali eu falo de uma forma lúdica, mas ao mesmo tempo eu faço com que as pessoas reflitam e se coloquem no lugar daquela personagem quando elas identificam que já viveram algo semelhante. Então, uma forma que eu encontrei de falar sobre relacionamento abusivo, por exemplo, foi tentando trazer a história pra mim. Trazendo a história pro que eu experienciei, como eu me senti. Eu mostrei o meu ponto de vista. Você tinha lugar de fala para poder... E aí eu fiz isso, coloquei a história lá, e foi só esse ano, que eu tive coragem de falar com as pessoas que aquela história era minha. Que eu realmente era o personagem daquela história. Por quê? Porque... acho que esse ano que eu fui desconstruindo isso de que esse lugar que as pessoas às vezes me colocavam de ser uma pessoa muito centrada e que não, sei lá, tinha os melhores relacionamentos, fazia as melhores escolhas, eu quis desmistificar isso, eu quis descer esse pedestal. Porque o pedestal, né, é prisão pros dois, é prisão pra quem coloca o outro ali, pra quem tá lá. Então eu acho que naquele primeiro momento eu quis lançar como se fosse outra pessoa, porque eu não queria... esse olhar do tipo, mas você é psicólogo e viveu um relacionamento abusivo? Mas você é psicólogo e você teve que lidar com um narcisista? Como é que você não identificou um narcisista? Sabe? Como se a gente fosse mágico mesmo. E aí... só que esse ano eu não desmistifiquei isso. Eu acho que é mais uma linhazinha do foda-se, sabe? Que eu coloquei ali na minha vida. E aí esse ano eu desmistifiquei isso. Então falei sobre essa história ser minha. Você teve quanto tempo nesse relacionamento abusivo? Pouquíssimo tempo. Eu tive com eles 7 meses. 7 meses. 7 meses. E é muito doido. Por exemplo, eu já fui noivo. Fiquei 3 anos com... não. Eu fui noivo com outra pessoa, fiquei 3 anos com essa pessoa. Terminei no noivado. Depois eu tive esse relacionamento com essa pessoa, com essa pessoa narcisista, que durou 7 meses, 6 meses e pouquinho. E ainda assim, eu não escrevi um livro sobre o meu noivado. Eu não escrevi um livro sobre esse noivado, mas eu escrevi um livro sobre como que uma relação com uma pessoa narcisista não é sobre tempo, né? É sobre... qualidade. Qualidade. Não é qualidade, não é sobre tempo. O impacto que ela causa na sua vida em tão pouco tempo. Porque coisas que eu nunca aceitei num relacionamento, por exemplo, de 3 anos, e outros relacionamentos longos que eu também já tive, eu me vi aceitando num relacionamento de 6 meses. Por quê?
porque eu tava tão envolvido, porque o narcisista, qual que é a questão do narcisista? Que faz, quando você tá se relacionando com um narcisista dentro de um relacionamento tóxico, ele faz você perder a sua própria credibilidade, você começa a duvidar das suas próprias convicções, a ponto de, tinha coisas que às vezes ele me falava e na sequência ele falava que, que ele não tinha falado aquilo, como se eu tivesse que questionar minha própria lucidez. É algo, assim, terrível, e quando eu comecei a me aprofundar ainda mais nos estudos sobre isso, sobre a mente de uma pessoa assim, eu comecei a ver que é como uma mitomania. A pessoa, ela acredita de fato naquela versão, né? Naquele alter ego que ele criou para si. Porque o narcisista, ele se torna. Em algum momento, o narcisista, ele se sente uma pessoa inferior, uma pessoa pequena. E precisa criar esse alter E aí ego ele para sente poder que ele baixar precisa a outra matar pessoa. essa pessoa que ele sente que é pequena, que é inferior, e aí ele vai lá e transforma aquela personalidade nele numa outra personalidade. E essa outra personalidade tem quase que uma função de tentar fazer com que as pessoas à sua volta se sintam como ele já se sentiu. Pequeno, inferior. Então ele vai minando a sua vida. É uma coisa muito assustadora mesmo, ele vai minando a sua vida, ele vai fazendo você perder suas relações de amizade, você vai perdendo suas relações familiares, você vai perdendo seus vínculos, você vai começar a questionar a sua própria aparência. Por quê? Porque ele faz você entender que ele é o único exclusivo, e ele é a única pessoa que te escolhe. Ninguém mais te quer, ninguém mais gosta de você, você é uma pessoa desprezível. E aí chega um momento que você tá refém. Você E pensa, uma pressão que é uma prisão que é difícil de sair. Algo que você falou, acho que você começa a acreditar que merece esse trato. Há muitas relações que de mulheres, acho que agora de tudo, inclusive homoafetivo, que inclusive a violência física, você acha, sei lá, porque mereci, como você falou, o que vai ser de mim depois dessa relação? Eu, graças a Deus, não teve essa relação, um relacionamento abusivo. Na minha família, sim, foi um casamento com de minha mãe, com meu padrasto, um pouco conflitiva, mas nunca física. Mas, a verdade, não tivesse lugar de fala, mas é algo que a gente nunca pode falar, eu não viveria, né? Porque acho que igual que da depressão, quando eu subestimei ela, é algo que você só se vê já dentro e é difícil de sair. Sim. E acho que foi uma das formas mais reais que eu consegui usar para poder falar sobre relacionamento tóxico com meus seguidores. E foi uma forma que eu senti que me conectou muito com eles, sabe? Porque eles começaram a perceber que, tipo, caraca, esse cara é real. É o que eu recebo muito, assim, quando as pessoas me param, por exemplo, é uma coisa que eu sempre recebo de feedback, assim. Eu sinto que você é real, eu sinto que você é uma pessoa que é de verdade. Parece que você não é um personagem, como muita gente que a gente vê que faz alguma coisa e mostra alguma coisa quase que ensaiado, sabe? Tipo, olha isso aqui. Não, se eu tô aqui, eu tô aqui. Se eu tô fazendo uma mudança pra São Paulo, tô fazendo uma mudança pra São Paulo. Olha que legal. Se deu ruim, gente, deu mostra. ruim. Deu ruim, entendeu? Tava até montando minha árvore de Natal ontem. Ai, Aí eu tenho o meu. Aí comecei a montar a árvore de Natal. E eu mostrando às pessoas, gente, vou montar a árvore de Natal, isso, aquilo, outro, olha aqui, nananana. Aí daqui a pouco me deu uma preguiça, que fui, sabe aquela coisa, aquele ânimo que você tem, daqui a pouco você vê, nossa, que trabalho que eu tô fazendo. Porque tinha muita coisa espalhada. E aí eu tava tomando um vinho, eu falei, olha, acho que vou deixar pra amanhã. Aí o pessoal, ué, cadê a árvore? Eu falei, gente, vou terminar amanhã, eu fiquei com preguiça. Então, assim, eu não me sinto preso, sabe? Do tipo, eu tô mostrando alguma coisa. Como eu percebo que algumas pessoas que criam conteúdo, às vezes se sentem presas nesse sentido. Do tipo, se eu mostrar que eu vou começar uma dieta, e se eu não conseguir seguir a dieta? Eu vou mostrar indo pra academia, e se eu parar de ir pra academia? Se sente presa àquilo ali, aí não cria conteúdo por isso. Sendo que a criação de conteúdo não é mostrar excelência, é mostrar conteúdo. É mostrar, inclusive, que você é uma pessoa real. Então, eu acho que foi essa virada de chave que eu tive nos últimos tempos, assim, nos últimos 2 anos. E isso me ajudou muito na criação de conteúdo, e aí o resultado... Os números são consequências, assim, mas o resultado de pessoas me abordando, me falando sobre isso, é muito, muito satisfatório. Qual você considera... Você já falou algumas características que você consiga identificar o relacionamento abusivo, mas pontua, qual é a pessoa que está ouvindo, como pode saber que está em um relacionamento abusivo e qual seria a tua dica para conseguir sair? Uma dica que eu falo que pode te ajudar a identificar um relacionamento abusivo, primeiro antes de olhar
para as características do outro, é olhar para o seu sentimento. Como que essa pessoa faz com que eu me sinta? Não é o que eu sinto por ela só. Eu sinto amor, sou apaixonada, acho que ela é o amor da minha vida, acho que eu vou casar e ter 10 filhos, tá tudo bem. Como que ela faz com que você se sinta? Sabe? Porque apesar de você sentir tudo isso por ela, mas ela faz com que você se sinta de que maneira? Ela faz você se sentir um mulherão, um homão, ou ela faz você se sentir pequena? Ou ela faz você se sentir inútil? Ou ela faz você se sentir que você é muito difícil de lidar? Sabe? Uma coisa que eu falo Gigi, fazendo toda uma análise no meu relacionamento, eu falei, não. Aí, que bom, né? Valida positivamente. Claro que tem brigas, né? Uhum. Tem momentos que a gente fala besteira, mas é porque precisa fazer uma análise mais profunda nisso. É porque uma relação tóxica, ela não é pautada somente nas brigas. Às vezes é em momentos tranquilos que o outro vai te minando, que o outro vai fazendo você se sentir questionando questões pessoais, questões da sua própria personalidade. Quando a pessoa começa a falar de você como se ela conhecesse melhor você do que você mesmo, sabe? E aí isso vai fazendo a pessoa questionar, eu sou assim? Porque você imagina, quando a gente tá falando de um relacionamento romântico, é um espaço que a gente abre para uma pessoa na nossa vida e é um espaço de muita confiança, talvez um dos de mais confiança. Né? Você está abrindo um espaço ali de muita vulnerabilidade para alguém. Então, o que aquela pessoa vai falar para você, aquilo vai ter peso. Aquilo vai ser importante. Aquilo ali vai fazer com que você reflita de alguma maneira. Então, se de repente você se relaciona com uma pessoa que, tendo esse espaço ali na sua vida, chega na sua vida e começa, de repente, a te minar, vai ser muito mais corrosivo do que se fosse uma pessoa aleatória. Um colega de trabalho, uma pessoa que você cruza uma vez ou outra na vida, sabe? É a mesma coisa, o que eu uso de exemplo às vezes para falar para um paciente, por exemplo, imagina que você tem uma casa, e essa casa ela tem janelas e tem portas, porque você é uma pessoa consciente, você não quer que qualquer pessoa entre na sua casa. Então você colocou portas e janelas porque você precisa balizar quem entra e quem sai, porque é a sua casa. Sim. As pessoas que passarem na rua e pegarem tomates e tacarem nas janelas, o máximo que ela vai fazer é sujar as janelas. Né? Não vai adentrar na sua casa. Agora, o seu amigo, a pessoa que você se relaciona, o seu familiar, ele entra na sua casa. Porque você abre a porta. De dentro. Porque você abre a porta. Então, se ele leva lixo pra dentro da sua casa, se ele leva esses tomates e jogam no seu lençol, onde você dorme, joga no seu chão, pisa em cima, bagunça tudo, aquilo vai te dar muito mais trabalho pra organizar. Aquilo vai te dar muito mais trabalho pra poder se sentir de fato livre daquilo ali, tirar toda aquela bagunça. Porque ele teve um acesso que outras pessoas não tinham. Então, essa questão do identificar o relacionamento abusivo, que eu acho que isso serve para qualquer relação, né? Essas outras relações também que eu falei, tá muito em como o outro faz você se sentir. Tá muito em como o outro faz você se sentir. Porque a forma como você sente é a forma como... não é só o que você deseja do outro, é o que ele faz você sentir. Quando a gente começa a sentir aquela coisa estranha, quando a gente começa a pensar, mas ele falou isso aqui porque ele não quis comemorar uma vida. Eu lembro que uma vez, essa pessoa que eu me relacionei, fui na praia encontrar uns amigos, e aí ele tava comigo, a gente já tava junto e tal. E aí quando a gente chegou na praia, um desses amigos que estavam lá virou pra mim e falou assim, cara, eu gosto muito do seu conteúdo. Seu conteúdo é muito legal. O que você escreve, não sei o que, eu já refleti sobre isso, sobre aquilo outro. Por que você não escreve um livro? Aí eu peguei e falei assim, tá, muito obrigado e tal, não agradeci, beleza. Ele tava ali só ouvindo só o que tava acontecendo. Não falou nada, falou lá. Quando a gente chegou em casa, ele começou a falar assim, nossa, aquela hora lá na praia, aquele menino falando lá de você, falando não sei o que, nananã. Não sei de onde que ele tirou isso, você escreve um monte de coisa errada. Nossa, você escreve tudo não sei o que. Não, começou a falar um monte de coisa assim. E aí, tipo, na hora que ele foi falando aquilo, ali eu já tava ligado, porque já tinha outras coisas que já tinham acontecido, mas ali eu já tava ligado e eu comecei a perceber, isso aqui que eu tô sentindo não é um afago, isso aqui não é um conforto. Por mais que a gente durma junto, abraçado ali daqui a pouco, eu tô trocando isso que ele faz com que eu me sinta só por esse sentimento de desejo de estar junto, por essa carência, às vezes, que me apega a essa pessoa. Será que vale a pena trocar a minha sanidade, a minha saúde mental, o meu contato comigo mesmo, por algumas horas deitado com alguém?
E aí eu fui reparando algumas coisas. Então, assim, hoje, dica pra poder identificar uma pessoa assim, como você tá se sentindo? O que ele faz você se sentir? Sabe? Comece a investigar e fale sobre isso. Se puder, faça terapia. Quando você faz terapia, Me você vai... chamem, Alonso. Por favor, se puderem, faça terapia. Porque quando você vai identificando, né, essas questõezinhas que às vezes passam ali despercebidas, faz toda a diferença. Não, e tem toda razão. Quando a pessoa abusiva te joga para baixo, também é um jeito de te ter seguro em uma caixinha. Uhum, Porque mientras você seja mais exitoso, mais gostoso, mais todos os ossos, acho que se sente mais inseguro de te perder. uhum, Então, mientras mais se tenha aí, como ele quer, a seguridade dele vai ser maior, né? uhum. Por Sim. isso que estava te subestimando. Uhum. Porque sentir você que era maior que ele, Uhum, acho que é um conceito de, eu vou perder a ele. uhum. Sim. E da questão de se mais pessoas querem essa pessoa, se mais pessoas enxergam essa pessoa muito incrível, por exemplo, eu tenho que fazer com que essa pessoa não se enxergue assim. Porque se as pessoas enxergam ela, mas se ela não se enxerga assim, ela vai entender que eu tô fazendo um favor pra ela de estar aqui do lado. Então uma frase que eu repito muito pros meus seguidores e quando eu repito pra eles, eu tô repetindo pra mim, porque eu já vivi relações de pessoas tentando me minar nesse sentido, é nunca deixar que as pessoas me façam acreditar que eu sou uma pessoa difícil de ser amada. Eu sou pessoa difícil de ser amada pra quem não é pra me amar, quem não é compatível comigo, quem não é pra estar do meu lado. Assim como tem pessoas que pra mim são difíceis de amar e eu escolho não conviver com essas pessoas. Então não quer dizer que elas são difíceis de amar num contexto geral. Eu não vou lá fazer com que elas se sintam difíceis de ser amada. Eu vou escolher não estar junto. Eu vou escolher não conviver. Então hoje eu entendi que eu não sou uma pessoa difícil de ser amada. A gente não precisa passar uma vida se sentindo difícil de ser amado. E quando a gente desperta esse sentimento por alguma razão, a gente tem todas as portas abertas para ir embora. Porque aquela relação saudável não vai morar ali. Isso, acho que parte de você aceitar tudo isso é algo que também afeta que você já tinha talvez algo enfraquecido na tua autoestima, em tu conceito de si mesmo. Quais são as dicas que você aconselha que a gente deveria fazer habitualmente para levantar essa autoestima e para fazer para nos sentir mais fortalecidos? Voltamos pro mesmo lugar, se conhecer. Quanto mais você se conhece. E o processo de se autoconhecer, ele é contínuo. Porque assim, imagina, hoje, por exemplo, seu ciclo de amigos é o mesmo de 5 anos atrás? Não. E percebe como... Eu não sou, acho. Eu acho isso. que todo mundo é uma evolução, mutação. Então, assim, não sou eu mesmo, Marco. Se você se definisse há 5 anos atrás de uma Sou forma... melhor. Não mentira. E talvez seja uma versão melhor, uma versão mais atualizada, uma versão mais entendida de si. Por quê? Porque quando você vai se conhecendo e constantemente, todo dia, do tipo, o que eu gosto? O que eu não gosto? Qual que é o meu limite? O que pra mim é aceitável? O que pra mim é ajustável? E o que pra mim é inegociável? Como é que eu vou fazer essa separação? O que me incomoda muito e o que me incomoda pouco? Porque aí eu vou começar a melhorar a qualidade do que me cerca, vou começar a melhorar a qualidade do que eu consumo e vou começar a melhorar a minha relação comigo mesmo. Por quê? Porque eu tô me reforçando positivamente coisas boas pra mim. Do tipo, se eu gosto... Tem gente que fala, eu não gosto de ler. Não gosto de ler, não gosto de ler. Mas aí a pessoa gosta, às vezes, sei lá, de quadrinho. Às vezes tem outro que gosta de ler suspense. Então é você identificar no que você gosta. Se você não gosta de ler nada, tá tudo bem também, né? Mas assim, às vezes a gente pega uma coisa de uma forma muito literal, né? Do tipo, eu não gosto de música, muito barulho. Mas depende da música. Até a música vai mudando. Eu gostava de um estilo de música, fui gostando de outro, hoje eu gosto de vários, às vezes eu gosto mais de um, menos de outro, às vezes eu tô ouvindo uma coisa repetidamente, às vezes eu fico... Por quê? Porque vai mudando, a gente vai amadurecendo o nosso gosto. Então eu acho que a melhor forma de se adquirir a autoestima, de conseguir sustentar quem reforçar essa parte pessoal de si, é você conhecer quem você é naquele momento. Quem você tá sendo naquele momento. Mas eu queria ser mais divertido, queria ser ter menos vergonha. Tá, mas se você não é ainda, quem que você é agora? Porque quando a gente entende quem a gente é agora, a gente consegue entender o que a gente precisa fazer e trabalhar para chegar no nosso objetivo de quem a gente quer ser. Agora, se a gente só olha o que a gente não é, aí você cai num buraco.
Porque aí você olha e fala, putz, eu queria ser menos tímido. Beleza. Não sou muito tímido. Pronto. Já me coloquei uma plaquinha de tímido. Não vou me movimentar, porque eu vou falar aquilo ali como um sobrenome. Não, sou tímido. Ponto. E eu não vou trabalhar aquilo. Porque eu já entendi que... Vou colocar que aquilo ali é uma característica minha imutável. Eu não vou trabalhar aquilo. E se a gente não trabalha algo, a gente não melhora, a gente não evolui. Então, algo que faz com que a gente consiga perceber, de fato, quem a gente é tentar fazer constantemente essa reciclagem de si, de quem eu sou hoje, o que eu quero hoje. Amanhã eu não sei, amanhã eu posso acordar com outro pensamento, mas hoje, o que eu quero? Sabe? Imagina, meu ascendente gêmeos muda todo o tempo. Meu é Libra. Ah, Libra! Nossa, você tem ariano e tu signo complementar é tu ascendente, porque o signo complementar E a Lua é também é Libra. Nossa! O pior pra mim é minha Vênus em Peixes, olha. Até tatuei, porque eu tô aprendendo a ressignificar. Vênus em peixe é a parte do amor, não é? É a parte... Como você procura o amor. É como eu me relaciono romanticamente. Essa parte eu amo, porque meu Vênus é aquário, então é mais Nossa! racional. É ruim só pra quem se relaciona. É ruim pra quem se relaciona. Mateus, como você vê o futuro da psicologia no ambiente digital? Acredita que a psicologia pop pode expandir pode ajudar a expandir ainda mais essa acessibilidade com as pessoas? Acho justamente porque eu acho que as novas gerações estão vindo aí fazendo isso, né? Estão vindo aí, quem tá se interessando por psicologia tá vindo cada vez mais desconstruído daquele dogma social. Então já vem com essa desconstrução de si e já entra ali na questão psicológica, quando vai estudar psicologia, por exemplo, já entra ali com isso desconstruído, entendendo que já existem profissionais que já atuam dessa forma. Então ela já entra ali mais motivada, mais empolgada para poder, vambora que eu vou terminar esse curso aqui e eu vou ajudar pessoas também diferentes, tão quanto eu sou. Então eu acho ótimo, acho um cenário totalmente possível de ser favorável. Mateus, para finalizar, nos dá teu mensagem, a gente passou do tempo, foi incrível, muito gostoso. Tiveram perguntas que faltaram, eu gostaria talvez te convidar de novo a outro podcast, pegar um tema... abrir uma caixa de perguntas, talvez fazer uma live para que o pessoal possa te perguntar, interagir. Vai ser um prazer. A gente dar essa possibilidade de todo mundo poder tirar suas dúvidas. Acho que não tem uma sanidade mental 100%. Todo mundo temos coisas que precisamos tirar dúvidas. Às vezes achamos que a saúde é inacessível em muitos casos. A saúde, eu falo, saúde física. Quando você acha que, vou fazer terapia com psicólogo e psiquiatra, a gente acha que é um valor elevado e não temos essa possibilidade de ir. Então, acho importante que ter esse campo para que o pessoal possa tirar suas dúvidas com você. Então, não dê tua mensagem final e eu te volto a abrir as portas e tudo, meu coraçãozinho. Obrigado. Para estar aqui e fazer mais um podcast contigo, que eu fiquei com perguntas para te fazer. Tá. Acho que se eu pudesse deixar um conselho, e eu tenho um quadro no Instagram que chama Conselho Não é Terapia. Se eu pudesse deixar um conselho, eu diria, seja você, por mais ousado que isso possa parecer, por mais que isso possa fazer com que as pessoas se assustem, todo mundo que sai de uma caixinha vai ser julgado, porque o ideal, o comum para aquele grupo é estar naquela caixinha. Então, não quer dizer que as pessoas estão indo contra aquilo que você acredita, que necessariamente aquilo que você acredita é irreal ou é impossível. Se você acredita, se você persiste, você pode chegar lá. E é isso. Bom, obrigado. Muito obrigado. De coração. Obrigado, sério. foi um prazer. Espero ter você de novo aqui. Sim. E pegar mais temas para falar. Obrigado. Tá, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo e ativar o sininho para receber mais notificações de nossos futuros podcasts. Um beijo.